Durante mais de 20 anos, um homem dedicou a vida inteira a uma única pergunta: por que algumas pessoas prosperam enquanto outras, igualmente capazes, permanecem na escassez a vida toda? Ele entrevistou centenas das pessoas mais bem-sucedidas de sua época, estudou fortunas construídas do nada, analisou fracassos retumbantes e cruzou tudo isso em busca de um padrão. E ao final dessas 2 décadas de pesquisa, Napoleon Hill chegou a uma conclusão que ele considerava a mais importante de toda a sua obra. Uma lei da prosperidade que se repetia em absolutamente todas as histórias de sucesso duradouro que ele estudou, sem uma única exceção. E o mais surpreendente dessa lei não é a sua complexidade, mas a sua simplicidade. Depois de 20 anos investigando o assunto mais desejado e mais estudado da história humana, o que Napoleon Hill encontrou não foi uma fórmula secreta, um truque escondido, uma técnica que só os poucos conheciam. Foi um princípio tão simples que a maioria das pessoas, ao ouvi-lo, o descarta como óbvio demais para ser importante. E é exatamente por descartarem esse princípio como óbvio que a maioria das pessoas nunca o aplica. E por nunca aplicá-lo, permanece na escassez, enquanto os poucos que o levam a sério prosperam. Hoje você vai conhecer essa lei da prosperidade que Napoleon Hill levou 20 anos para formular. Vai entender por que ela é a raiz de toda prosperidade duradoura e por que ignorá-la é a razão pela qual tanta gente trabalhadora nunca prospera. Vai entender como aplicá-la na sua própria vida, a partir de hoje. E vai entender por que a Bíblia, com uma sabedoria que atravessa milênios, já ensinava exatamente esse mesmo princípio, muito antes de Napoleon Hill o redescobrir através de 20 anos de pesquisa. Antes de continuar, escreva nos comentários: eu aplico a lei da prosperidade. Não como uma frase decorativa, como a declaração de quem está pronto para conhecer e viver o princípio que separa quem prospera de quem permanece na escassez. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa transformação acontece um dia de cada vez. Agora respire fundo. Encha os pulmões completamente. Segure por um momento e solte devagar. Mais uma vez. Inspire, segure e solte. Sinta os ombros relaxarem e a mente se abrindo para o que vem a seguir. Antes de revelar a lei em si, preciso que você entenda o caminho que Napoleon Hill percorreu para chegar a ela, porque esse caminho explica por que a lei é tão poderosa. Ele começou a pesquisa esperando encontrar o que a maioria das pessoas espera: que os prósperos tivessem algo que os outros não tinham. Mais inteligência, mais talento, mais sorte, mais recursos iniciais, mais oportunidades. Ele esperava encontrar uma vantagem que explicasse a diferença. Mas quanto mais ele pesquisava, mais essa expectativa se desfazia. Ele encontrava pessoas prósperas sem inteligência excepcional, sem talento raro, sem sorte especial, sem recursos iniciais, sem oportunidades privilegiadas, e encontrava pessoas na escassez que tinham todas essas coisas. A vantagem que ele procurava não existia, ou pelo menos não era ela que determinava a prosperidade. Havia algo mais, algo que não estava em nenhuma dessas categorias óbvias, e foi preciso quase toda a pesquisa para ele finalmente identificar o que era. Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25, aponta para o coração dessa lei com uma clareza que antecede Napoleon Hill em milênios. Alguns há que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que regar também será regado. Repare no paradoxo aparente. Quem espalha recebe mais, quem retém demais perde. A alma generosa prospera. Quem rega é regado. Há aqui uma lei sendo enunciada, uma lei que contraria a lógica da escassez, e que é exatamente a mesma lei que Napoleon Hill formularia depois de 20 anos de pesquisa. Vamos agora à lei em si, e aos elementos que a compõem, examinando cada um com profundidade real. A lei da prosperidade que Napoleon Hill formulou, em sua essência, é esta: a prosperidade flui para quem entrega mais valor do que recebe em troca. Não para quem trabalha mais horas, não para quem se sacrifica mais, não para quem deseja mais intensamente,
mas para quem cria e entrega mais valor genuíno para outras pessoas do que aquilo que recebe de volta. A prosperidade, ele descobriu, é sempre uma consequência do valor entregue, e nunca uma consequência do esforço em si. O primeiro elemento dessa lei é a compreensão de que prosperidade é uma troca de valor. Napoleon Hill observou que muitas pessoas pensam na prosperidade como algo que se conquista, se arranca, se obtém do mundo. E essa forma de pensar as coloca numa mentalidade de tirar, de extrair, de conseguir para si. Mas ele descobriu que a prosperidade duradoura funcionava ao contrário. Ela vinha para quem se concentrava em dar valor, em servir, em resolver problemas para outras pessoas. O dinheiro, ele documentou, é simplesmente a medida do valor que você entregou para os outros. Quanto mais valor genuíno você cria e entrega, mais prosperidade flui de volta. Isso muda completamente a pergunta que a pessoa faz. Em vez de perguntar como eu consigo mais dinheiro, a pergunta se torna como eu entrego mais valor. E essa mudança de pergunta, segundo Napoleon Hill, era o ponto de partida de toda a prosperidade real, porque redirecionava a energia da pessoa de tentar tirar para tentar contribuir. E é a contribuição, não a tentativa de tirar, que gera a prosperidade. Vale entender por que isso funciona assim. Porque quando você entende o mecanismo, para de parecer moralismo e passa a parecer o que é. Uma lei prática sobre como o valor circula. O dinheiro não é criado do nada. Ele é, em essência, um certificado de valor entregue. Quando alguém te paga, está reconhecendo que você entregou a essa pessoa algo que ela valorizava mais do que o dinheiro que te deu. Ou seja, cada unidade de dinheiro que chega até você é, na prática, uma prova de valor que você entregou a alguém. Isso significa que a quantidade de prosperidade que flui para uma pessoa é diretamente proporcional à quantidade de valor que ela consegue entregar a outras pessoas. Não há como fugir dessa relação a longo prazo. Você pode, no curto prazo, extrair mais do que entrega, enganar, tirar vantagem. Mas isso não se sustenta, porque corrói a fonte. A longo prazo, a prosperidade sempre converge para o valor entregue, porque é isso que ela mede. Napoleon Hill observava que compreender isso libertava a pessoa de uma busca angustiada por dinheiro e a redirecionava para uma busca muito mais produtiva, a busca por formas de entregar mais valor. Porque quem entende a lei para de perseguir o dinheiro diretamente, o que nunca funciona bem, e passa a perseguir a criação de valor, o que faz o dinheiro vir como consequência natural. É a diferença entre correr atrás da própria sombra e simplesmente caminhar na direção da luz, deixando a sombra seguir sozinha. Diga agora em voz alta: eu prospero na medida em que entrego valor. Mais uma vez, eu prospero na medida em que entrego valor. De novo, a minha prosperidade é a consequência do valor que eu crio para os outros. O segundo elemento é o que Napoleon Hill chamava de princípio da milha extra. Ele observou que praticamente todas as pessoas prósperas que estudou tinham o hábito de entregar mais do que o esperado, mais do que aquilo pelo qual eram pagas, mais do que o mínimo necessário. Elas percorriam, consistentemente, uma milha extra que ninguém exigia delas. E esse hábito aparentemente desvantajoso no curto prazo era uma das raízes mais profundas da prosperidade que elas construíam. A lógica por trás disso é poderosa. Quem entrega exatamente o que é pago para entregar, permanece substituível, comum, sem diferencial. Quem entrega consistentemente mais do que o esperado, se torna notável, insubstituível, procurado. E ao longo do tempo, essa diferença acumulada abre portas, cria oportunidades, gera uma reputação que precede a pessoa e atrai prosperidade. Napoleon Hill documentou que a milha extra raramente trazia retorno imediato, mas que ao longo do tempo, ela era uma das construtoras mais confiáveis de prosperidade que existiam. Mateus capítulo 5, versículo 41, é a origem dessa expressão e do princípio. E se qualquer te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Ir 2000, quando se é obrigado a ir 1000. Fazer mais do que o exigido. Percorrer a milha extra. Este ensinamento, que tem milênios,
É exatamente o princípio que Napoleon Hill identificou como uma das raízes da prosperidade, redescoberto através de 20 anos de pesquisa. Napoleon Hill aprofundava por que a milha extra funcionava, e a explicação tem várias camadas que vale entender. A primeira camada é a da competência. Quem faz sempre mais do que o mínimo, desenvolve as próprias habilidades mais rápido, porque está constantemente se esticando além do exigido. Ao longo do tempo, essa pessoa se torna genuinamente mais capaz do que quem só fez o mínimo. E essa competência superior é, por si só, uma fonte de prosperidade. A segunda camada é a da diferenciação. Num mundo onde a maioria das pessoas entrega exatamente o mínimo necessário, quem entrega mais se destaca automaticamente, sem precisar se promover. A milha extra torna a pessoa memorável, notável, diferente da massa. E numa multidão de pessoas que fazem o mínimo, ser aquele que faz mais é um diferencial que atrai oportunidades naturalmente. A terceira camada, e Napoleon Hill a considerava a mais poderosa, é a da lei da compensação crescente. Ele observou que a milha extra criava uma espécie de crédito acumulado. Cada vez que você entrega mais do que era esperado, você cria em quem recebe uma sensação de estar em dívida, de ter recebido mais do que pagou. E essa sensação, acumulada em muitas pessoas ao longo do tempo, retorna em forma de oportunidades, indicações, portas abertas, de maneiras que você não consegue prever nem rastrear diretamente, mas que são a colheita real da milha extra semeada. E ele fazia uma observação prática crucial. A milha extra só funciona quando é feita sem a exigência de retorno imediato. Quem percorre a milha extra cobrando reconhecimento na hora, destrói o próprio benefício, porque transforma um investimento de longo prazo numa transação imediata. A milha extra é semeadura, e semeadura tem o seu tempo de colheita. Quem a percorre confiando no princípio, sem cobrar retorno imediato, colhe muito mais do que quem tenta transformá-la em troca instantânea. O terceiro elemento é o que Napoleon Hill chamava de mentalidade de abundância versus mentalidade de escassez. Ele observou que as pessoas na escassez operavam a partir de uma crença de que os recursos eram limitados, de que para alguém ganhar outro precisava perder, de que dar significava ficar com menos. E essa mentalidade as fazia reter, acumular, competir, agarrar, o que paradoxalmente as mantinha na escassez. As pessoas prósperas operavam a partir de uma mentalidade oposta, de abundância, na qual dar valor gerava mais valor, colaborar criava mais do que competir, e a generosidade abria fluxos em vez de esvaziar reservas. E essa mentalidade as levava a agir de formas que efetivamente geravam mais prosperidade. Elas davam, contribuíam, criavam, serviam e recebiam de volta multiplicado. Napoleon Hill documentou que a mentalidade a partir da qual a pessoa operava era, ela mesma, um dos determinantes mais profundos da prosperidade, porque moldava todas as decisões e ações relacionadas a dinheiro e valor. Ele observava que a diferença entre as duas mentalidades aparecia até nas menores decisões do dia. Diante de uma oportunidade de ajudar alguém sem retorno imediato, a mentalidade de escassez calcula o que vai perder e recusa, enquanto a de abundância enxerga a chance de plantar valor e age. Diante de um concorrente, a escassez vê uma ameaça a ser derrotada, enquanto a abundância vê uma possível colaboração ou aprendizado. Diante de um cliente, a escassez vê alguém de quem extrair, enquanto a abundância vê alguém a quem servir. Cada uma dessas pequenas decisões, repetida milhares de vezes, constrói trajetórias completamente diferentes. E Napoleon Hill fazia questão de esclarecer que a mentalidade de abundância não era ingenuidade nem descuido com o próprio interesse. A pessoa de abundância não é tola, não se deixa explorar, não ignora a necessidade de receber de forma justa. A diferença é que ela entende que a melhor forma de receber muito é entregar muito primeiro, e que a generosidade estratégica e genuína é no longo prazo muito mais lucrativa do que a mesquinhez.
não é abrir mão do próprio interesse. É perseguir o próprio interesse pela via que realmente funciona, a da criação e entrega de valor. Aqui quero fazer uma pausa. Se você está reconhecendo enquanto ouve isso, que talvez venha operando a partir de uma mentalidade de escassez, focado em reter e tirar em vez de dar e criar, curta esse vídeo agora. Esse gesto é em si um pequeno ato de comprometimento com a mudança que estamos construindo. Curta e continue comigo. O quarto elemento é o que Napoleon Hill chamava de prosperidade como serviço a um problema. Ele observou que as maiores prosperidades que estudou nasceram quase sempre da resolução de um problema real que muitas pessoas tinham. Quanto maior o problema resolvido e quanto mais pessoas ele afetava, maior a prosperidade gerada. Porque a prosperidade era proporcional ao valor entregue, e o valor entregue era proporcional ao tamanho do problema resolvido. Isso oferece uma direção prática poderosa para quem busca prosperar. Em vez de perguntar como eu ganho dinheiro, a pergunta se torna qual problema real eu posso resolver e para quantas pessoas. Napoleon Hill documentou que orientar a energia para a resolução de problemas genuínos era um dos caminhos mais confiáveis para a prosperidade, porque alinhava a busca por prosperidade com a criação de valor real, que é a única fonte de prosperidade duradoura. Ele detalhava essa relação de uma forma que dá clareza sobre onde estão as maiores prosperidades. O tamanho da prosperidade gerada, ele observava, dependia de dois fatores multiplicados: a intensidade do problema resolvido e o número de pessoas afetadas por ele. Um problema pequeno resolvido para muitas pessoas gera prosperidade. Um problema grande resolvido para poucas pessoas gera prosperidade. E um problema grande resolvido para muitas pessoas gera as maiores prosperidades que existem. Isso explicava, segundo Napoleon Hill, por que certas atividades geravam tanto mais prosperidade que outras. Não era arbitrário, nem injusto. Era proporcional ao valor entregue, medido pela combinação de quão importante era o problema e para quantas pessoas ele era resolvido. Quem quisesse aumentar a própria prosperidade tinha, portanto, dois caminhos claros: resolver problemas mais importantes ou resolver problemas para mais pessoas, ou ambos. E ele fazia uma observação encorajadora sobre isso. Não era necessário resolver um problema gigante para o mundo inteiro de uma vez. Era possível começar resolvendo um problema real para uma pessoa, e depois para 10, e depois para 100, expandindo gradualmente o alcance do valor entregue. A prosperidade crescia à medida que o alcance do valor crescia. E qualquer pessoa podia começar esse processo hoje, resolvendo bem um problema real para quem estivesse ao seu alcance imediato e expandindo a partir dali. O quinto elemento é o que Napoleon Hill chamava de reciprocidade da generosidade. Ele observou, com certa surpresa, que a generosidade genuína, longe de esvaziar a pessoa, tendia a retornar de formas inesperadas e multiplicadas, não como uma transação calculada, em que se dá esperando receber, mas como um princípio mais profundo. Quem opera a partir da generosidade cria ao seu redor uma rede de boa vontade, de confiança, de reciprocidade, que retorna ao longo do tempo de maneiras que não se podem prever. E ele era cuidadoso ao distinguir a generosidade genuína do cálculo disfarçado. A generosidade que gera prosperidade não é a que dá esperando um retorno específico, porque essa é apenas uma transação disfarçada de generosidade, e as pessoas sentem a diferença. É a generosidade verdadeira, que dá pelo valor de dar, que constrói a rede de reciprocidade que retorna. Lucas capítulo 6, versículo 38, expressa esse princípio. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. O dar vem primeiro, e o receber transbordante vem como consequência. O sexto elemento é o que Napoleon Hill chamava de distinção entre preço e valor. Ele observou que a maioria das pessoas confundia essas duas coisas, e que essa confusão as mantinha na escassez. O preço é o que você cobra, o que você recebe. O valor é o que você entrega,
o benefício real que a outra pessoa recebe. E a lei da prosperidade dependia justamente da relação entre os dois. Prospera quem entrega um valor muito maior do que o preço que cobra. Napoleon Hill documentou que as pessoas na escassez focavam obsessivamente no preço, em cobrar mais, em receber mais, em extrair o máximo de cada troca. E ao focarem no preço e negligenciarem o valor, elas entregavam pouco e cobravam muito, o que a longo prazo destruía a relação de troca, porque ninguém quer continuar pagando um preço alto por um valor baixo. As pessoas prósperas faziam o oposto, focavam no valor, em entregar muito mais do que o preço cobrado, criando uma diferença tão grande entre o valor recebido e o preço pago, que as pessoas voltavam, recomendavam e a prosperidade fluía. Ele explicava que essa era a base de toda reputação próspera. Quando alguém entrega consistentemente um valor muito maior do que o preço que cobra, forma-se ao redor dessa pessoa uma reputação de que vale a pena fazer negócio com ela, de que ela entrega mais do que promete. E essa reputação, ao longo do tempo, torna-se um dos ativos mais valiosos que existem, atraindo oportunidades e prosperidade de formas que nenhuma quantidade de esforço em extrair jamais conseguiria. Diga agora em voz alta: eu entrego sempre um valor maior do que o preço que cobro. Repita: eu entrego mais valor do que o preço que cobro. Antes de passarmos para as práticas, quero contar uma história que Napoleon Hill registrou, porque ela mostra a lei da prosperidade funcionando de forma concreta. Ele descreveu o caso de duas pessoas que começaram no mesmo ramo, na mesma época, com recursos parecidos. A primeira operava a partir da mentalidade de escassez e da lógica de tirar. Ela se concentrava em pagar o mínimo, entregar o mínimo, extrair o máximo de cada transação. Enxergava cada cliente como alguém de quem tirar dinheiro, cada funcionário como um custo a minimizar, cada negociação como uma disputa a vencer. E por um tempo, essa abordagem até parecia funcionar, gerando algum lucro imediato. A segunda pessoa operava a partir da lei que Napoleon Hill identificou. Ela se concentrava em entregar mais valor do que recebia, em percorrer a milha extra, em resolver genuinamente os problemas dos clientes, em tratar bem quem trabalhava com ela. No começo, essa abordagem parecia menos lucrativa, porque ela investia mais, entregava mais, retinha menos. E alguém olhando de fora poderia julgar que a primeira pessoa era a mais esperta. Mas Napoleon Hill documentou o que aconteceu ao longo do tempo. A primeira pessoa que tirava foi construindo ao seu redor uma rede de ressentimento. Os clientes se sentiam explorados e não voltavam. Os funcionários se sentiam usados e não se dedicavam. A reputação de quem só tirava se espalhava e afastava oportunidades. E aos poucos, o que parecia esperteza revelou-se uma armadilha, porque a lógica de tirar corroía as próprias fontes de prosperidade. A segunda pessoa, que entregava valor, foi construindo ao seu redor uma rede de confiança e boa vontade. Os clientes voltavam e traziam outros. As pessoas que trabalhavam com ela se dedicavam e cresciam junto. A reputação de quem entregava valor se espalhava e atraía oportunidades. E ao longo do tempo, a prosperidade que parecia menor no começo revelou-se muito maior e muito mais duradoura, porque estava construída sobre a única base que sustenta a prosperidade real: o valor genuíno entregue. A frase que a segunda pessoa repetia, segundo o registro de Napoleon Hill, era: eu nunca persegui o dinheiro. Eu persegui entregar o máximo de valor que eu podia, e o dinheiro veio atrás, como uma sombra segue quem caminha na luz. Quem persegue a sombra nunca a alcança. Quem caminha na direção da luz descobre que a sombra o segue sozinha. Napoleon Hill registrou um detalhe adicional dessa história que ele considerava especialmente instrutivo. A primeira pessoa, a que tirava, em algum momento percebeu que estava ficando para trás e tentou corrigir. Mas ela cometeu um erro revelador. Tentou corrigir aumentando ainda mais a extração, apertando ainda mais os clientes, cortando ainda mais custos, acreditando que o problema era não estar tirando o suficiente. E claro, isso só acelerou a queda, porque ela estava aplicando com mais intensidade exatamente o princípio errado.
Napoleon Hill considerava esse erro profundamente humano e profundamente comum. Quando uma pessoa opera do lado errado da lei da prosperidade e os resultados começam a piorar, o instinto dela é fazer mais do mesmo, tirar mais, reter mais, competir mais, sem perceber que é justamente esse princípio que a está afundando. Ela intensifica a causa do problema acreditando que está aplicando a solução. E quanto mais tenta, mais afunda, sem nunca questionar se o princípio em si estava errado. A segunda pessoa, quando enfrentou dificuldades, e todos enfrentam, fez o oposto. Ela dobrou a aposta no valor. Entregou ainda mais. Serviu ainda melhor. Resolveu ainda mais problemas. E como estava do lado certo da lei, intensificar o princípio a fez sair da dificuldade mais forte. A mesma estratégia de intensificar produziu resultados opostos nas duas pessoas, porque uma intensificava o princípio errado e a outra o princípio certo. E isso, segundo Napoleon Hill, revelava o quanto tudo dependia de qual lado da lei a pessoa havia escolhido desde o início. Agora vamos às práticas concretas que você pode aplicar já a partir desta manhã. A primeira prática é a inversão da pergunta. Sempre que você pensar em prosperidade, substitua a pergunta como eu consigo mais dinheiro pela pergunta como eu entrego mais valor. Essa inversão redireciona toda a sua energia da lógica de tirar para a lógica de contribuir, que é a única que gera prosperidade duradoura. Napoleon Hill documentou que essa simples mudança de pergunta era o ponto de partida de toda a transformação na relação com a prosperidade. A segunda prática é a milha extra deliberada. Escolha entregar consistentemente mais do que o esperado de você em alguma área. Mais do que é pago. Mais do que é exigido. Mais do que os outros entregam. Observe o que essa diferença acumulada constrói ao longo do tempo. Napoleon Hill observou que a milha extra era uma das construtoras mais confiáveis de prosperidade, mesmo que o retorno raramente fosse imediato. A terceira prática é a identificação de um problema real. Em vez de buscar formas de ganhar dinheiro, busque um problema genuíno que você possa resolver para outras pessoas. E quanto maior e mais comum o problema, melhor. Oriente a sua energia para a resolução desse problema, sabendo que a prosperidade será proporcional ao valor que a solução entrega. Napoleon Hill documentou que esse era um dos caminhos mais confiáveis para a prosperidade. Aqui quero pausar. Esse processo completo de aplicar a lei da prosperidade, de reorientar toda a sua relação com o dinheiro e o valor, com exercícios estruturados para cada elemento que discutimos, é exatamente o que a Bíblia da Mente Milionária desenvolve em profundidade. Se você quer esse suporte estruturado, o link está disponível na descrição deste vídeo. A quarta prática é o cultivo da mentalidade de abundância. Observe onde você opera a partir da escassez, retendo, competindo, agarrando por medo de perder. E comece a praticar a mentalidade oposta, de que dar valor gera mais valor, de que colaborar cria mais que competir. Napoleon Hill documentou que a mentalidade a partir da qual a pessoa operava moldava todas as suas decisões relacionadas à prosperidade, e que mudá-la mudava tudo. A quinta prática é a generosidade genuína. Pratique dar valor sem calcular o retorno específico, confiando no princípio de reciprocidade que Napoleon Hill observou. Não como uma transação disfarçada, mas como uma forma genuína de operar, que constrói ao seu redor a rede de confiança e boa vontade que retorna ao longo do tempo, de formas que você não pode prever. A sexta prática é a auditoria da relação valor-preço. Em cada troca que você faz, em cada serviço que presta, em cada trabalho que entrega, pergunte-se honestamente: o valor que eu entrego é maior do que o preço que eu cobro? Se a resposta for não, você está do lado errado da lei, e é apenas questão de tempo até que isso cobre o seu preço. Se a resposta for sim, e quanto maior essa diferença a favor do valor, mais você está construindo a reputação e a rede que atraem prosperidade duradoura. Napoleon Hill documentou que essa auditoria constante
garantindo que o valor entregue sempre superasse o preço cobrado, era um dos hábitos mais consistentes entre as pessoas que prosperavam de forma sustentável. Agora quero levar você para a dimensão mais profunda de tudo que discutimos até aqui. Napoleon Hill observou ao longo de 20 anos que a lei da prosperidade que ele descobriu tinha uma dimensão que ia muito além do dinheiro. Ele percebeu que o mesmo princípio, entregar mais valor do que se recebe, aplicava-se a todas as áreas da vida. Nos relacionamentos, prospera quem entrega mais amor, mais atenção, mais cuidado do que cobra. Na amizade, prospera quem é mais amigo do que exige que sejam com ele. Em todas as áreas a lei era a mesma. A abundância flui para quem entrega valor, e a escassez permanece com quem apenas tenta tirar. E ele percebeu algo ainda mais profundo. A lei da prosperidade não era, na verdade, uma técnica para conseguir dinheiro. Era um princípio sobre como a vida funciona, sobre a natureza da própria realidade. Aquilo que você entrega ao mundo determina aquilo que o mundo entrega de volta a você. Quem entrega valor, recebe valor. Quem entrega escassez, medo e egoísmo, recebe de volta na mesma moeda. A prosperidade material era apenas uma das manifestações de uma lei muito mais ampla, que governava todas as trocas da vida. Napoleon Hill dava exemplos dessa aplicação universal que tornam a lei impossível de ignorar. No amor, ele observava: prospera quem ama primeiro, quem entrega afeto sem esperar garantia, enquanto definha quem exige ser amado antes de amar. Na amizade, tem muitos amigos quem é primeiro um bom amigo, e permanece só quem cobra a amizade sem oferecê-la. No respeito, recebe respeito quem respeita. E a exigência de respeito sem entregá-lo produz o oposto do que busca. Em cada área, a mesma estrutura. A colheita segue a semeadura. O que se recebe segue o que se entrega. Ele considerava libertador perceber essa universalidade, porque significava que uma única lei, uma vez compreendida e aplicada, transformava não apenas as finanças, mas a vida inteira. A pessoa não precisava aprender um princípio para o dinheiro, outro para os relacionamentos, outro para o trabalho. Havia uma só lei, operando em tudo, e dominá-la era dominar a chave de todas as áreas ao mesmo tempo. E havia uma implicação prática profunda nisso. Se a lei é universal, então a pessoa pode começar a praticá-la em qualquer área, hoje mesmo, mesmo que não seja a área do dinheiro. Ao praticar entregar mais valor nos relacionamentos, no trabalho, nas pequenas interações do dia, ela treina o princípio, desenvolve o hábito, e esse hábito naturalmente se estende para a área financeira. Porque não é possível ser generoso e criador de valor em algumas áreas, e mesquinho e extrativo em outras por muito tempo. O princípio, uma vez incorporado, tende a se espalhar por toda a vida. Gálatas capítulo 6, versículo 7, enuncia essa lei mais ampla com uma precisão definitiva. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Tudo o que se semeia se colhe. Esta é a lei em sua forma mais universal. A prosperidade, os relacionamentos, a vida inteira seguem esse princípio de semeadura e colheita. E quem entende isso para de tentar colher o que não semeou e passa a semear deliberadamente aquilo que deseja colher. Existe ainda uma última observação que Napoleon Hill considerava essencial. Ele deixava claro que a lei da prosperidade não era uma promessa de enriquecimento fácil nem uma garantia de resultado imediato. Entregar valor exigia trabalho, competência, persistência. A milha extra exigia esforço real. Resolver problemas exigia dedicação. A lei não eliminava o trabalho. Ela apenas garantia que o trabalho fosse aplicado na direção certa, na direção que efetivamente gera prosperidade, em vez da direção equivocada de apenas tentar tirar. A lei não prometia prosperidade sem esforço. Prometia que o esforço aplicado na criação de valor genuíno seria, ao longo do tempo, recompensado com prosperidade real e duradoura. Napoleon Hill concluiu, depois de 20 anos de pesquisa,
que a lei da prosperidade era ao mesmo tempo a coisa mais simples e a mais ignorada que ele havia descoberto. Simples porque cabia numa única frase: entregue mais valor do que recebe. Ignorada porque a maioria das pessoas, presa na mentalidade de escassez e na lógica de tirar, fazia exatamente o oposto. E depois se perguntava por que a prosperidade nunca vinha, e que a diferença entre prosperar e permanecer na escassez raramente estava na sorte ou no talento, e quase sempre estava em qual lado dessa lei a pessoa escolhia viver. Agora vamos às afirmações finais desta manhã. Repita cada uma delas com toda a convicção que você conseguir reunir neste momento. Eu prospero na medida em que entrego valor genuíno para outras pessoas. Repita. Eu prospero na medida em que entrego valor. Eu percorro a milha extra, entregando mais do que o esperado, sabendo que essa diferença constrói a minha prosperidade. Repita. Eu percorro a milha extra. Eu opero a partir da mentalidade de abundância, sabendo que dar valor gera mais valor. Repita. Eu opero a partir da abundância. Eu oriento a minha energia para resolver problemas reais, porque a prosperidade é proporcional ao valor que eu entrego. Repita. Eu resolvo problemas reais e entrego valor. Eu semeio deliberadamente aquilo que desejo colher, porque tudo o que se semeia se colhe. Repita. Eu semeio o que desejo colher. Eu começo meu dia vencendo porque escolhi viver do lado certo da lei da prosperidade. Repita com tudo. Eu começo meu dia vencendo porque eu entrego mais valor do que recebo. Sinta cada uma dessas afirmações sendo instalada, com profundidade real, no solo receptivo da sua mente nesta manhã. Napoleon Hill concluiu depois de 20 anos estudando o assunto que a prosperidade nunca foi um mistério reservado a poucos sortudos. Ela sempre seguiu uma lei clara e acessível a qualquer pessoa. Entregue mais valor do que recebe, e a prosperidade virá como consequência. Simples de entender, difícil de aplicar apenas porque contraria a lógica de escassez em que a maioria foi criada, mas disponível, sempre, para quem decide viver do lado certo dela. Se essas mensagens têm feito diferença nas suas manhãs, se você sente que esse canal tem caminhado com você todos os dias, existe uma forma simples de retribuir e fazer parte disso de perto. Aqui no canal existe um clube de membros. Não é sobre receber algo em troca, é sobre sustentar o que te sustenta, sobre dizer que esse trabalho importa para você e que você quer que ele continue. Quem entra passa a fazer parte de um grupo de pessoas que decidiram apoiar essa jornada de evolução diária e ajuda esse canal a seguir existindo e alcançando mais gente que precisa ouvir isso todas as manhãs. Se isso fizer sentido para você, o botão de participar está aqui na tela e logo abaixo do vídeo. Você será muito bem-vindo e a minha gratidão é sincera. Escreva nos comentários: eu aplico a lei da prosperidade. Curta esse vídeo se você entendeu enquanto ouvia, que talvez venha operando do lado errado dessa lei, tentando tirar em vez de entregar valor. Compartilhe com alguém que trabalha muito e não prospera, sem saber que a prosperidade segue o valor entregue, não o esforço em si. E se inscreva no canal porque amanhã tem mais uma manhã de transformação esperando por você. Nos vemos amanhã, com mais valor entregue, com mais uma milha extra percorrida. A prosperidade sempre seguiu uma lei simples, que a maioria ignora por parecer óbvia demais. A diferença, a partir de hoje, é que você decidiu levá-la a sério e viver do lado certo dela. Vá, entregando valor, e comece seu dia vencendo.